Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo e aqui você estuda as escrituras no contexto original. Já quero pedir a você que se inscreva no canal, aperte o sininho e dê o seu like para que mais pessoas possam estar recebendo esse vídeo. Bom, vamos lá. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 13. Então, recapitulando aí, o propósito do nosso estudo é continuar mostrando o que Yeshua verdadeiramente ensinou naquele sermão e deixar claro que tudo o que ele falou tinha como base as escrituras sagradas, né? E o que eram as escrituras sagradas na época de Yeshua, né? A Torá, os profetas e os escritos. Torá, Neviim, Ketuvim, por isso Taná, né? E aí nós viemos aí estudando, né? E nos estudos anteriores vemos aí o Sermão do Monte, que inicia no capítulo 5 e termina aqui no capítulo 7, né? No nosso último encontro aí nós estudamos acerca do contexto original, da fala de Yeshua acerca do jogar pérola aos porcos, sobre fazer aos outros o que gostaríamos que fizesse conosco. E hoje continuaremos a estudar os ensinos dados pelo mestre naquela ocasião, seguindo aí o capítulo 7, né? E ver mais algumas revelações. Então vamos lá. Vamos fazer o estudo do texto. Eu vou fazer a leitura completa do verso 13 até o 29. E aí depois a gente vai pegar bloco a bloco cada uma dessas três partes aí. Então a partir do verso 13 diz assim. Talvez a versão de vocês seja um pouco diferente, mas é tranquilo, tá? Entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, vocês os reconhecerão pelo fruto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas, será como um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha firme. Choveu, os rios transbordaram, sopraram ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não age baseado nelas, será como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou sobre a casa e ela caiu. Sua queda foi terrível. Quando Yeshua acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas da forma em que ele ensinava, porque ele não as ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía autoridade própria. A gente vê algumas coisas interessantes aqui nesse texto, né? Então, vamos partir para esses entendimentos aí. Estamos confirmando que o conteúdo do famoso Sermão do Monte, né, é mais que belas palavras de virtude. É, na realidade, uma mensagem profética contextualizada com o Taná e com o cotidiano dos ouvintes, conforme
venho falando, não podemos olhar para as palavras do mestre Yeshua meramente no contexto literal. Não dá para a gente ler, pegar aqui, ler e achar que a gente vai entender só na leitura superficial do texto, tá? Porque essas palavras aqui são profecias. A orientação de Yeshua nesses ensinos é para que os discípulos assumam a cidadania do reino desde já, compreendendo que essa cidadania ela traz, né, um relacionamento real com o Eterno. A tal ponto de nós sermos considerados como filhos do Eterno, né? Então, vamos observar agora o primeiro bloco. O primeiro bloco ele fala lá, entrem pelo portão estreito. Então, vamos falar sobre dois caminhos, né? E aí o texto fala assim, entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Mateus 7, 13 e 14. Agora vamos trazer algum entendimento. Nós já viemos aí nos estudos anteriores, né, falando desde o início, desde que a gente começou a estudar no capítulo 5 ali, né, o Sermão do Monte, que todo esse ensino do Messias é profético, certo? Falo isso, repito isso toda vez, para que isso fique bem entendido na mente de vocês, né? Ele é profético, muito mais que meras lições morais ou religiosas. Muitas pessoas pegam esse Sermão do Monte e acham que são lições morais, né? São ensinamentos religiosos para que possa ter uma vida de piedade, uma vida justa. Não. Aqui é muito mais do que isso. São entendimentos proféticos, tá? E aqui percebemos que ele está iniciando o encerramento do ensino. A partir desse verso 12, do verso 13 aqui, a gente já vê ele fechando. Ele começa a vir fechando tudo que ele foi ensinando desde o capítulo 5. A gente vai ver isso, tá? E aí ele vem encerrando esse ensino, né, por causa dos termos que ele vai vir usando agora. Por isso que é a questão da observância do texto e do contexto. Observe. Ele fala de dois caminhos, né? Um é bom e o outro é mau. Ele fala de duas portas. Nossa versão aqui, dois portões, né? Um leva à vida eterna, o outro leva à perdição, à morte, né? Por um portão entram poucos, pelo outro portão entram muitos, certo? Já ensinamos aqui que caminho tem um significado, certo? O que significa caminho? Dentro do contexto da Bíblia, você pega lá desde Gênesis até Malaquias, o que vai apontar caminho? Caminho aponta para quê nas Escrituras? Caminho aponta para o cumprimento da Torá, para uma vida de obediência, certo? O apóstolo Paulo fala sobre isso lá em Efésios capítulo 2, certo? O caminho que Deus preparou de antemão para que praticássemos, para que andássemos nele, certo? É um apontamento para a Torá. Todos os ensinos de Yeshua, desde o início, tá, do Sermão do Monte, está apontando para os que querem ser servos do Eterno. Ele vem falando desde lá, né? Bem-aventurados, vocês deverão agir assim, sejam o sal da terra, sejam luz do mundo. Ele vem falando, certo? Ou seja, vocês têm que viver assim, né? Ele fala como seguir em frente para ser parte do reino. Ou seja, ele está apontando qual o caminho a seguir. E isso de acordo com o que eu já vem sendo ensinado pelo Taná, né? Pelas Escrituras. Aí vamos ver alguns versos do Taná que vão falar sobre caminho e vão trazer para nós esse entendimento. Por quê? Porque aí nós compreendemos que Yeshua está tirando o ensino dele da Torá e dos profetas.
Ele não está falando que há dois caminhos porque ele inventou que há dois caminhos. Foi uma filosofia que ele inventou ali na hora. Não, ele está trazendo isso de algum lugar. Certo? Então vamos lá. Primeiro, Salmo 1, verso 6. Salmo 1, verso 6, ele diz o seguinte: pois o Eterno aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O salmista está falando de dois caminhos: o caminho dos justos e o caminho da destruição. Olha o que ele fala: pois o Eterno aprova o caminho dos justos. Por que é um caminho aprovado pelo Eterno, o caminho dos justos? Porque é um caminho de quem pratica justiça. Um caminho de quem obedece à palavra de Deus. Certo? Mas o caminho dos ímpios, que é um caminho mau, um caminho de quem desobedece, ele leva à destruição. É o que Yeshua falou ali no verso 13. É o que Yeshua falou no verso 13. Certo? Vamos lá. Salmo 18, verso 21. Outro texto. Salmo 18, verso 21. Pois segui os caminhos do Eterno, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. O salmista está dizendo que ele agiu, né? Ele seguiu os caminhos do Eterno, ou seja, o caminho da justiça, o caminho do bom, do bem, certo? Ele não agiu como ímpio, ou seja, o caminho dele não foi um caminho de ímpio, que afasta de Deus. Falou isso, certo? Mais um, Salmo 119, verso 1. Salmo 119, verso 1. Ele diz o seguinte: como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a Torá do Eterno. Salmo 119, 1. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis. O que é um caminho irrepreensível? Um caminho de alguém que não recebe repreensão. Por quê? Porque o caminho dele é justo. O caminho dele é obediente. Certo? E aí ele continua: que vivem conforme a Torá do Eterno. Nas algumas outras versões, conforme a lei do Eterno. Está ali. Se vive conforme a lei do Eterno, o que está dizendo anteriormente? Que é um caminho irrepreensível. Então, viver segundo a Torá do Eterno é um caminho irrepreensível. Yeshua está falando isso aqui. E aí nós estamos vendo de onde que ele está tirando esse entendimento. Que não é um entendimento aleatório que ele tirou ali na hora no Sermão do Monte. Isso já vem sendo ensinado. E ainda tem um último verso ainda, dentro desse contexto do caminho ainda. Isaías 26, verso 8. Isaías 26, verso 8. Olha o que diz: também no caminho das tuas ordenanças esperamos em ti, Eterno. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. A gente vê como é que as escrituras, os profetas, os salmistas, eles entendiam essa questão do caminho, tá? E que Yeshua, tendo estudado esses textos, entendia da mesma forma. Então a gente está vendo que Yeshua está tirando de lá, né? Então, também no caminho das tuas ordenanças, ordenanças são mandamentos, né? Esperamos em ti, Eterno. O teu nome e a tua lembrança são o desejo do nosso coração. Está dizendo, as coisas que referem-se a ti é o desejo do nosso coração. Ou seja, nós queremos agradar, nós queremos te servir, queremos obedecer a tua palavra. Então vamos lá. Por isso, Yeshua diz: entrem pelo portão estreito. Por que entrem pelo portão estreito? O caminho estreito é o caminho que tem as instruções do Eterno. E este caminho, com certeza, tem dificuldades, certo? Nunca foi fácil servir o Eterno. Pergunta para Daniel se foi fácil servir o Eterno. Pergunta para Abraão. Vamos voltar antes. Pergunta para Abraão. Antes de ser chamado em Ur dos Caldeus, se foi fácil. Se vocês pegarem o Midrash para ler as histórias da vida de Abraão antes dele ser chamado pelo Eterno, antes dele caminhar com o Eterno, o que ele passou, a perseguição que ele teve do rei de Babilônia, foi jogado numa fornalha de fogo ardente, tentaram matar ele, foi preso. Pergunta para ele se foi fácil.
Ele não estava nem caminhando com o eterno ainda. Ele só não aceitava idolatria. Aí ele conhece o eterno prova ele de diversas formas. Aí chegamos em Daniel, passamos por Elias. Pergunta para Elias se foi fácil servir ao eterno. Pergunta para os apóstolos se foi fácil se firmar no eterno e levando o testemunho de Yeshua como Messias. Então não é fácil, né? O caminho que tem as instruções do eterno, este caminho tem dificuldades, né? Tem lutas, tem provações. Notem que o mestre diz: e difícil é o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos entram por ela. Talvez você olhe para cá assim, tem poucas pessoas aqui, mas dentre o mundo, poucos são os que servem ao eterno. Você pode até encontrar multidões falando o nome dele, multidões balançando as mãos, mas poucos são os que servem ao eterno. Vamos continuar. Ainda falando sobre os dois caminhos. Outra coisa importante a ser destacada é a respeito da quantidade dos que adentram os caminhos. Yeshua diz que os que entram pelo portão, eu botei porão aqui no texto, depois tem que editar lá. Yeshua diz que os que entram pelo portão estreito e seguem o caminho da verdade e da vida são poucos. Mas os que entram pelo portão largo e seguem pelo caminho da mentira e da morte são muitos. Aí a gente para e pensa, né? Ele está falando das pessoas que estão no mundo. Não, porque quem está no mundo não entrou por portão nenhum. Eles já estão perdidos. Quem entrou por um portão é quem acha que está servindo a Deus. Acha que está servindo a Deus, mas entrou por um portão largo. Entrou por um portão largo. E aí, esse portão largo, ele leva ao caminho da mentira, da morte. E são muitos que entram por ele. Só existe uma verdade. Ao contrário do que o sistema religioso tenta mostrar. Certo? O sistema religioso mostra que há muitas verdades. É só a forma de entender. É só a forma de interpretar. A verdade pode ser relativa, mas não é bem assim. E o Eterno mostra na palavra dele que não há relatividade com a palavra. Só existe uma verdade, ao contrário do que o sistema religioso mostra. A verdade é a Torá, é a lei de Deus. E sabemos que Yeshua ensinava a Torá, ensinava as Escrituras. Então, vejamos. Olha o que ele diz. João 14, verso 6. João 14, verso 6. Yeshua fala: respondeu Yeshua: eu sou o caminho. Eu fiz uma alteração aqui. Na Bíblia de vocês, na maioria das Bíblias, na versão em português, vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. A tradução correta desse texto é: eu sou o caminho que leva até a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem um pouquinho de diferença, não tem? Entre você achar que Yeshua é o caminho ou entender que ele leva ao caminho. Porque caminho você já sabe o que é. Caminho você sabe que é vida de prática de justiça, obediência à Torá. Então Yeshua faz o quê? Ele leva o indivíduo a praticar a obediência. Ele leva o indivíduo a trilhar o caminho. Ele não é o próprio caminho. Mas nós aprendemos lá atrás que ele era o caminho. Nós aprendemos lá atrás que ele é o caminho. Mas ele leva até o caminho. Ele leva o homem, ele pega o homem pela mão e coloca ele no caminho. Certo? E aí ele fala: a verdade e a vida. Né? Ele fala: eu sou o caminho que leva até a verdade e a vida, certo? Eu sou o caminho que leva até a verdade, né? Eu estava falando ao contrário. Eu sou o caminho que leva até a verdade. Porque a verdade é o quê? É a Torá, certo? E a vida. Ele está falando: eu sou o caminho que leva até a verdade. Ele não é a verdade. A verdade é a Torá. Então ele é o caminho que leva até a verdade e a vida, certo? Então, vamos lá. Ele fala: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque é ele que leva. É ele que leva até a verdade. Para chegar ao Pai, tem que trilhar no caminho da verdade e da vida. É por isso que o caminho são as práticas de justiça, são as práticas de obediência. É ele mesmo.
Ele não é o master vamos dizer assim, da prática de justiça? Ele é o mestre, certo? Ele é o mestre por excelência. Da prática de obediência, a prática de justiça, é ele mesmo. Por isso que ele é o caminho que leva até a verdade. E a gente aprendeu que ele é a verdade, né? Mas ele leva até a verdade, porque a verdade é a palavra do Eterno. O texto em português, ele traz várias distorções. É por isso que é importante você conhecer o contexto todo, que você consegue localizar as distorções, entendeu? Que aí você consegue localizar onde estão as distorções, e aí você, não, isso aqui não está correto, isso aqui foi traduzido errado, entendeu? Quando você olha dentro do texto original, que você vai ver o português, aí você olha, opa, aqui tem um probleminha aqui. Às vezes não precisa nem ir pro texto original, só você olhar um contexto. Porque tem texto que Yeshua fala aqui, que ele é tirado lá da Torá, lá de Gênesis, de Deuteronômio, de Êxodo, mas aqui transformaram, aqui mudaram. Aí quando você olha lá, opa, tá diferente. Então qual é a base? A base é lá. Aqui no Novo Testamento tem que ter um espelho. Qual é o espelho? A Torá e os profetas. Então daqui você consegue localizar as falhas. Entendeu? Então vamos lá. Todas as instruções que a Torá do Eterno nos dá e foram ensinadas por Yeshua nos levam a seguir pelo caminho estreito. Tudo que ele vem falando desde o capítulo 5, né, leva a seguir o caminho estreito, o caminho da verdade, o caminho da vida. Porém, infelizmente, poucos entram e seguem por ele, pois a maioria entram pelo portão largo e seguem o caminho da morte. Ah, mas eles vão para o inferno? Não. Não estamos falando de inferno. Não estamos tratando de inferno. Estamos tratando de morte, de sepultura, de morrer sem Deus. Esse é o entendimento. Esse é o ensino. Certo? Com tudo isso, vemos que a imagem do ensino de Yeshua fica mais clara no contexto original. Devemos escolher que entre os dois caminhos, né? Vemos também que, como sempre, as multidões estão erradas e não devemos tomar seu caminho por base. Tá? Por quê? Se você olha para dentro da Bíblia, onde a multidão escolheu alguma coisa, algo deu errado. E aí, infelizmente, tem um pouquinho de diferença hoje em dia, né? Mas se você for seguir dentro desse padrão, onde a multidão vai dizer que é alguma coisa boa, se você for olhar, tem alguma coisa errada. Dentro de um sentido de obediência a Deus ou não, né, a multidão nunca vai estar certa. A multidão nunca está certa. A multidão escolheu, queria um rei como todas as nações. O Eterno falou, eu já tenho um rei, já tenho preparado um rei. Desde a Torá ele tinha dito sobre isso. Lá em Deuteronômio a gente vê, quando a gente passa pelas paraxá lá das bênçãos e maldições, a gente vê o Eterno dizendo que escolheu um rei, no tempo certo virá, mas não, a gente quer um rei, a gente quer esse aqui, ó, bonitão, é alto, é forte, a gente quer ele, quer Saul. Samuel, vai lá e unge Saul. Aí eles escolhem, Deus vai lá e manda. Aí Saul vai lá e faz um monte de coisa errada, desobedece a Deus. Aí Deus já, agora você vai lá e unge Davi, porque Davi era quem eu tinha escolhido. Aí Saul começa a perseguir Davi. É diferente de alguma coisa que acontece no dia a dia? Não. Vamos falar agora sobre os falsos profetas. Do verso 15 ao 23. Vai dar um salto bem grande agora. Ó. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Isso aqui é importante vocês observarem. Vocês reconhecerão pelo fruto. Pode alguém colher uva de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. A árvore saudável não pode dar fruto mau, nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. E aqui em Mateus, essa é a segunda vez que nós vemos essa frase. Ele já falou isso lá, próximo ao batismo dele, certo? Vamos lá. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, vocês os reconhecerão pelo fruto.
Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas quem faz o meu Pai Celestial, mas apenas quem faz o que meu Pai Celestial deseja. Naquele dia, muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara, nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Mateus 7, 15 a 23. Aí aqui tem várias observações. Vamos lá. Primeiro, Yeshua continua fechando o sermão. Ele continua vindo fechando. É como se ele tivesse aberto várias sacolas e foi colocando coisas naquelas sacolas. Aí agora ele está vindo fechando. Está vindo fazendo o zip. Ó. Ele continua fechando o sermão. E ele complementa o ensino a respeito de dos dois caminhos, que a gente estava mencionando ainda agora, né? Fazendo menção a quem direciona as pessoas para os caminhos. Olha que nós falamos que ele é o caminho que leva até a vida. E nós falamos que tem gente que escolhe o caminho da morte. E ele vai fechar esse assunto falando sobre alguém que leva alguém para o caminho da morte. Olha o que ele vai falar. Note que ele vem mostrando que o Eterno, através da sua Torá e dos profetas, direcionam ao caminho correto, né? O caminho do portão estreito que leva para a vida. Porém, há alguns que direcionam as pessoas ao caminho largo, para longe da Torá e das instruções do Eterno, levando-as para a morte. E esses são os falsos profetas. Só que ele tira esse conceito de falso profeta de algum lugar. Ele não inventou isso aqui lá no Sermão do Monte. Ele tira de algum lugar. Então vamos lá, vamos entender. O que são profetas? O que são profetas, né? Profetas são pessoas levantadas pelo Eterno que falam às pessoas movidos pelo Eterno. Eles não falam o que eles querem, o que dá na cabeça deles. Eles falam o que Deus fala para eles falarem. Movidos pelo Eterno, que são tomados pelo verbo ou sopro do Eterno. A fim de quê? A fim de instruir os servos. Qual é o objetivo do profeta? Instruir os servos de Deus no caminho, para seguirem pelo caminho correto. Todas as vezes que durante a história de Israel nós vemos um profeta se levantar e vir gritar com o dedo em riste em direção a Israel, era para quê? Para trazê-los de volta, porque estavam desviando ou tinham desviado, estavam fazendo coisas erradas. E aí Deus mandava o profeta para vir corrigir. Sempre algumas pessoas se corrigem, nem todos. Então, um profeta é um mensageiro, malar, ou do grego malar, do grego angelos, anjo. Nem sempre é anjo espiritual, pode ser um mensageiro. Então todo profeta é um mensageiro, todo profeta é um anjo. A palavra anjo tem ligação com mensageiro, a tradução literal é essa. Então todo profeta é um mensageiro de Hashem. Por isso as palavras que saem da sua boca são oriundas da Torá, ou têm base na Torá. Agora, qualquer pessoa que faça o contrário disso, ensinar a Torá, fazer a pessoa voltar para o caminho correto, é um falso profeta. Por mais boa intenção que tenha, por mais boa vontade que tenha, qualquer pessoa que ensina diferente do que isso aqui está dizendo, é um falso profeta. Ah, mas ele é tão bonzinho, ele é tão legal, ele ajuda as pessoas. Está ensinando diferente? Tá, tem umas coisas diferentes que ele ensina aqui. É falso profeta. E aí não sou eu que estou dizendo, é a Torá. Pois boa intenção, né, por mais boa intenção que tenha, se o que está falando ou ensinando vai contra a Torá, ele ou ela é um falso profeta. E podemos ver isso na Torá. Vamos lá, Deuteronômio 13, versos 1 a 5. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso aqui, porque é daqui que Yeshua está tirando esse ensino. Deuteronômio 13, 1 a 5. Diz: se aparecer entre vocês um profeta
ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal miraculoso ou um prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou acontecer, e ele disser: vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-lhe. Sirvam-no e apeguem-se a ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, contra o seu Deus, que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Eliminem o mal do meio de vocês. Entenderam o princípio? Entenderam o princípio? Olha o que ele fala. Algumas pessoas acham qual é a forma de se entender que o profeta é de Deus. Você pergunta isso para algum crente, ele vai falar para você, se ele falar e se cumprir o que ele falar. Não, não é essa forma de você descobrir se esse é um profeta, se esse profeta é de Deus ou não. Porque qualquer profeta pode falar uma coisa e aquela coisa acontecer. Agora, se ele falar uma coisa, aquela coisa acontecer, e por causa disso, ele passar a ensinar a pessoa a se desviar do caminho de Deus, ele é um falso profeta. Porque o que leva a gente a entender quem é falso profeta ou quem não é falso profeta é aquilo que ele está ensinando. Olha o texto que fala. Se ele fizer predições e essas predições, esses sinais e maravilhas acontecerem e ele disser, vamos seguir outros deuses, aí ele fala, tenham cuidado. O Senhor teu Deus está pondo vocês à prova para saber se vocês o amam de verdade ou se vocês vão adorar outros deuses seguindo o que o profeta está ensinando. Então o entendimento é saber qual é o ensino que está vindo. Se o ensino for diferente da Escritura, é um falso profeta. Se for diferente da Escritura, é um falso profeta. É simples. E é a Torá quem está falando. Não é o pastor Marcelo. Não é o pastor Marcelo que está ensinando, que está falando. É a Torá. E ele fala que esses devem ser retirados do meio de vocês. Aí a gente pergunta, vai ouvir qualquer um? Vai ouvir qualquer um? Vai seguir qualquer um? Quando a pessoa ensina a viver fora do caminho do eterno, está gerando rebelião. Está gerando rebelião. E ele fala aqui, ele é bem claro, né? O Senhor teu Deus está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração, de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o Deus de vocês. Temam a Ele somente. Cumpram seus mandamentos, obedeçam-lhe, sirvam e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, contra o seu Deus. Pregou o quê? Vamos deixar Deus de lado e vamos adorar outros deuses. Olha, não precisa fazer isso aqui não, porque isso aqui não precisa fazer isso aqui não, isso aqui é só para judeu. Tá dizendo aqui o texto que é só para judeu isso aqui? Não, tá dizendo que é para todo mundo. É rebelião quem ensina isso. E o texto está sendo bem claro. E Yeshua compara os falsos profetas a lobos famintos. Ou, em outros lugares, outras versões, lobos devoradores. E ele fala nesse mesmo tema em outro momento no Evangelho, certo? Não no de Mateus, mas no de João. João 10:1, João 10:12. João 10:12. E aí, João 10 é o famoso texto, né? Que você pergunta para a pessoa assim, você pergunta assim, quem é que veio para matar, roubar e destruir? Aí a pessoa responde o quê? O diabo. Agora abre lá em João 10:10 e vê se lá está escrito diabo. Lá não está escrito diabo, lá está escrito ladrão. João 10:12, que é o texto que nós estamos falando aqui sobre o lobo. Olha, o trabalhador contratado, por não ser o pastor e as ovelhas não lhe pertencerem,
quando vê o lobo a caminho, abandona as ovelhas e foge. Então Yeshua faz essa comparação, certo? Com lobos devoradores, falando a respeito dos falsos profetas. Os falsos profetas são comparados a lobos, que por sua vez são comparados a ladrão, pois pretendem usurpar as pessoas do caminho do eterno. Se você pega João 10, João 10, quer dizer, vou pegar aqui para a gente pegar o contexto. Ó, eu lhes digo que quem não entra no recinto das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Olha o texto, é ladrão e assaltante. Mas quem entra pelo portão é o pastor das ovelhas. Esse é quem o porteiro admite, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora tudo que lhe pertence, vai adiante delas. As ovelhas o seguem porque lhe conhecem a voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque a voz de estranhos não lhes é familiar. Isso aqui é um texto também profético, tá? Tá falando de ovelha aqui não. Tá falando de gente que conhece a voz do Eterno, que conhece as palavras do Eterno. E ele continua. Yeshua usou essa maneira indireta de lhes falar, mas eles não entenderam o que estava falando. Então Yeshua lhes disse de novo: sim, afirmo que eu sou o portão das ovelhas. Olha que ele está falando de portão. Do texto que nós estamos estudando, falou de portão. Portão que é estreito. Para a mulher samaritana, ele fala que a salvação vem dos judeus. A palavra Yehudim tem uma letra que o significado dessa letra é porta. Então vocês estão entendendo o caminho da onde ele quer chegar. E aí ele fala: eu sou o portão das ovelhas, né? Sem dizer que quem naquela época ouvia falar sobre portão das ovelhas, existia um lugar em Jerusalém chamado de portão das ovelhas. As pessoas vinham de longe para as festas, trazendo ovelhas para serem sacrificadas no templo. As ovelhas não entravam pela porta das pessoas. As ovelhas entravam pelo portão das ovelhas. Por quê? Porque o portão das ovelhas levava as ovelhas para um tanque, para elas serem lavadas. Para saírem dali do tanque de lavatório, de purificação, elas seguiam por um caminho onde os donos iam pegar elas de volta para levar até o templo, lavadas e limpas para serem sacrificadas, por causa do caminho. Então, a porta das ovelhas é um local de purificação. Por isso que Yeshua, ele é aquele que purifica, ele é o caminho. Vocês conseguem compreender isso? E aí ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões. Todos que vieram de mim eram ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Por que ele fala isso? Porque antes dele surgiram outros messias. Outros que diziam que era Messias. Mas o povo não ouviu essas pessoas. E aí ele fala: eu sou o portão. Se alguém entrar por mim, estará seguro. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Aí vem o verso 10. Que as pessoas falam que é o diabo. Mas olha o texto. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em sentido pleno. Verso 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor abre a mão da sua vida pelas ovelhas. Agora vem o verso 12. O trabalhador contratado, por não ser o pastor e as ovelhas não lhe pertencerem, quando vê o lobo, falso profeta, quando vê o lobo a caminho, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as ataca e as dispersa. Por isso que Yeshua está fazendo a menção a lobo, a falso profeta. Os falsos profetas são comparados a lobos porque por sua vez são comparados a ladrão. Por quê? Pretendem usurpar as pessoas do caminho do eterno. Os textos são bem claros quando analisados dentro do contexto correto.
certo? Vamos lá para outro texto. Ezequiel, capítulo 22, verso 27. Ezequiel 22, verso 27. Diz o seguinte: seus oficiais são lobos que despedaçam suas presas, derramam sangue e matam gente para obter ganhos injustos. O profeta Ezequiel está falando a respeito de pessoas de autoridade dentro do povo de Israel e fazendo comparação com eles, com lobos. Por quê? Porque estavam despedaçando as presas para obter ganhos injustos. Estavam trabalhando errado. Tá vendo a comparação que Yeshua está fazendo no texto? Então ele não está aqui falando de lobo. Quando ele fala de falso profeta, ele está elevando o nível da coisa. Percebam o que Yeshua falou. Pelos frutos se conhece a árvore. Outra coisa. E compare com o que a Torá, lá em Devarim, Deuteronômio, que lemos lá em cima, né, disse. Lá em cima o texto estava dizendo, de Deuteronômio 13, 1 a 5, para que a gente pudesse observar o que os falsos profetas fariam, para que nós possamos entender que ele é falso profeta. E aí aqui Yeshua fala, pelos frutos se conhece a árvore. Os frutos desses falsos profetas é levar as pessoas à desobediência à palavra do Eterno. Quando Yeshua menciona as árvores e os seus frutos, as árvores apontam para as pessoas e os frutos para as práticas dessas pessoas. Assim, fruto bom são práticas de justiça, de obediência, e frutos maus são práticas de desobediência, principalmente as levadas por falsos profetas, que são lobos. E aí nós temos outro texto. Vejam, Salmo 72, verso 16. Salmo 72, 16 disse: haja fartura de trigo por toda a terra, ondulando nos altos montes. Floresçam seus frutos como os do Líbano e cresçam as cidades como as plantas no campo. Salmo 72, 16. Isso aqui, quando eu li esse texto aqui, eu fiquei imaginando. Isso aqui é uma imagem. Olha isso. Haja fartura de trigo por toda a terra. Se você for analisar dentro do contexto profético, trigo é o quê? Alimento. É pão. Pão aponta para quê? Torá. É o alimento que traz vida. Certo? Então, e aí, se você fala sobre haja fartura de trigo por toda a terra, você está falando haja fartura da palavra de Deus em toda a terra. Certo? E aí ele dá uma demonstração disso. Como é que o trigo fica quando ele está plantado e ele já cresceu e frutificou? Quando bate o vento. Parece um mar amarelo, aquelas ondinhas balançando. E ele está falando isso aqui, ondulando no alto dos montes. O que é monte nas escrituras? Pessoas que obedecem a Torá. Ou seja, tem que haver fartura da palavra de Deus na vida das pessoas que obedecem. Olha o contexto, certo? Altos montes. Floresçam seus frutos como os do Líbano e cresçam as cidades com plantas nos campos. Ou seja, qual é o fruto que temos que dar? Obediência à palavra do Eterno. Vamos lá. Isaías 1,19. Isaías 1,19. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos da terra. Quem obedece, seu consequência, colher os frutos da terra. Isaías 27,6. Nos dias vindouros, e aí aqui fala sobre as duas casas. Nos dias vindouros, Jacó lançará raízes, e Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Jacó lançará raízes, e Israel terá botões e flores, e encherá o mundo de frutos. Frutos de justiça, de obediência. Obediência à palavra do Eterno. E ainda nesse mesmo contexto de ensino, Yeshua fala sobre os tipos de servos.
complementando o entendimento das árvores e dos frutos. Olha como é que ele vem fechando, né? Ou seja, das pessoas e das suas práticas. Note que Yeshua diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. E aqui é importante entender uma coisa. As nossas traduções, aí a gente entra na questão da tradução de Bíblia de novo. Se você pega no Antigo Testamento, na grande maioria das vezes, quando você vê lá a palavra Senhor, escrito com letra maiúscula, lá, se você for para o texto original em hebraico, vai estar lá o tetagrama, as 4 letras que indicam o nome de Deus. Algumas vezes está escrito Adonai, que significa meu Senhor. O ai no final está indicando que é meu, então é meu Senhor, Adon. Senhor, uni no final, Adonai, meu. Certo? Então, algumas vezes aparecer Adonai, mas na grande maioria esmagadora das vezes aparece o tetagrama, as 4 letras do nome de Deus. Então, vamos lá. Entendendo isso, Yeshua falou, né? Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor. O que ele estava dizendo? Está dizendo que as pessoas iam chamar ele de Deus? Vamos compreender isso. Antes de Yeshua e mesmo durante o seu ministério, o título Senhor era empregado a pessoas com nível de autoridade, a professores e como sinal de respeito. Você vê Abraão chamando Abimeleque de meu senhor. Meu senhor, tal. Você vê os profetas falavam para as pessoas chegavam para as outras pessoas. O se curvar era um sinal de respeito. A gente vê lá, se prostrou e adorou. Não, se prostrou em sinal de respeito, não em sinal de adoração. Por quê? Porque se considerava todas as outras pessoas como autoridades. E o próprio apóstolo Paulo fala isso. Considerem uns aos outros maiores do que a si mesmos. Se eu vou considerar os outros como maior do que a mim mesmo, eu tenho que fazer o quê? Chamar de meu senhor. Lá no quartel, falo com o tenente, com o comandante. Chego lá, o senhor assim, assim, assim. Ele não é Deus, mas ele tem autoridade. Então, esse título senhor não era um título que indicava divindade. Haja vista que onde nas Bíblias em português aparece a palavra Senhor, na grande maioria das vezes no hebraico é o tetagrama, o nome do Eterno, né? Ou o termo Adonai, que é meu Senhor, embora essas são poucas. Mais tarde, os apóstolos passaram a utilizar o termo Senhor, referindo-se a Yeshua, mas, mesmo assim, ainda era a título de autoridade, por ele ser o Messias, né? O rei, né? E não por causa de uma divindade, certo? Somente depois do 2º século, quando os apóstolos já tinham morrido, né? Quando o sistema religioso cristão começa a ser implementado, então essa palavra passa a ter um sentido diferente do da antiguidade. E aí, Senhor passa a fazer referência a um ser divino. E aí, por isso que em todas as Bíblias em português aparece lá Senhor no lugar do nome do Eterno. Aqui, Yeshua também faz uma alusão profética ao tempo em que ele reinará representando o Eterno na terra. E muitos virão e tentarão dizer o que fizeram. Mas os frutos dessas pessoas vieram da desobediência. Por isso que ele fala, mas Senhor, eu não expulsei demônio, eu não preguei, eu não fiz milagre, como se esses sinais fossem a indicação de que algo é de Deus. E aí nós vimos que Yeshua já mostrou que tem falsos profetas. Por isso que eu estou dizendo que ele vem fechando. Ele já mostrou que tem falsos profetas, de acordo com a Torá, que fazem sinais, mas se levam a fugir do caminho do Eterno, tá errado, certo? E aí as pessoas vão chegar para ele e vão dizer, mas Senhor, né? E aí, mas os frutos dessas pessoas vieram desobediência por causa da vida distante da Torá, e por isso eles serão rejeitados. E isso são palavras do próprio Yeshua, né? Que as pessoas do sistema religioso dizem ser só amor e que aceita tudo.
O próprio Yeshua disse que vai rejeitar essas pessoas. Mas ele não é só amor? O eterno é justiça. Yeshua como rei, quando ele vier como rei, é em nome do eterno, o que ele vai fazer? Vai julgar com justiça. Vai julgar com justiça. Então ele não aceita tudo. Mas as pessoas não entendem assim. Então, assim, quando Yeshua diz: quem faz o que meu Pai Celestial deseja, é como se ele estivesse dizendo para aqueles que obedecem à Torá, como ele fala como se dissesse assim, olha, como eu expus, aqueles que obedecem à Torá, como eu expus nesse sermão, entrará no reino do céu. E profeticamente, quando ele fala, naquele dia, ele está fazendo uma alusão ao dia do julgamento, quando Yeshua vier, que julgar as nações. Certo? Também, quando ele fala praticantes do que é contra a lei, contra a Torá, está se referindo às pessoas que vivem sem a Torá, porque a palavra em grego ali é anomia. Anomia é a, contra, sem, nomos, lei, Torá, certo? Então vivem aquelas pessoas que vivem sem a lei. Ele está se referindo às pessoas que vivem sem a Torá, ou com a ausência dela. É como se ele dissesse: vocês que agem como se não houvesse Torá, confirmando todo o ensino dele desde o início do sermão, conforme veremos agora no último bloco. Então aí ele vem e aí ele vai fechar agora tudo, certo? E aí estamos vendo claramente que todo o ensino profético de Yeshua estava totalmente amparado pela Torá e pelos profetas. Não falei nada sem mostrar a Torá e profetas para vocês. Agora vem o final, os dois fundamentos, que são os versículos 24 até o 28, até o 29. E aí ele fala: portanto, quem ouve essas minhas palavras e age baseado nelas, será como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha firme. Choveu, os rios transbordaram, sopraram ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não age baseado nelas, será como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Choveu, os rios transbordaram, o vento soprou contra a casa e ela caiu. E sua queda foi terrível. Sua queda foi terrível. Quando Yeshua acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas, de forma que ele ensinava, porque ele não as ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía autoridade própria. Vamos ver então esse entendimento. Nesse último bloco de ensino, Yeshua naquele sermão deixa claro que tudo que ele ensinou precisa ser praticado. E os que praticam são comparados a pessoas que constroem sua casa e colocam fundamentos na rocha, que é um apontamento para os ensinos da Torá, pois leva a emuná. O que é emuná? Fé verdadeira, confiança, firmeza. Emuná significa isso. Confiança, firmeza estabelecida em obediência. Esse é o significado verdadeiro de fé, não é acreditar. Já os que fazem o contrário são os que construíram sobre a areia sua casa, né? Ela não tem firmeza, não tem estrutura firmada na verdade. A areia escorre pelas mãos, ela é apenas fragmento de rocha. Isso aqui é interessante. Representa as religiões que estão firmadas em partes da verdade, mas não nela toda. Por isso, não são verdadeiros. Se a areia é fragmento de rocha e a casa, para ser firme, tem que ser firmada na rocha, é por isso que quem constrói casa na areia, a casa cai. Porque tem apenas parte da verdade. Não tem toda a verdade. Toda a verdade está na rocha. Perceba uma coisa importante que Yeshua diz. Choveu, os rios transbordaram e sopraram ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na rocha. Dentro de um contexto literal, o primeiro nível de uma profecia, né, parece que o mestre está a falar da dificuldade da vida. As chuvas caem, enchem os rios, transbordam, mas a casa não é abalada porque tem firmeza por estar na rocha. Você só lê, você entende assim, show. Mas tem algo mais aí. Entretanto, sabemos que o assunto é profético.
E por ser profético, analisemos os itens de sua fala. A palavra choveu indica que caiu água do céu. Qual é o apontamento para a água? Torá. Por que Torá? Porque a Torá limpa. E porque ela mata a sede. Quem tem sede? O que ele fala no último dia da festa de tabernáculos? Yeshua se levanta no último dia da festa de tabernáculos e fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Por quê? O último dia da festa de tabernáculo. Vocês celebraram o tabernáculo. Qual é o 8º dia? O grande último dia da festa? A festa de Simhat Torá. A alegria da Torá. A alegria da palavra. Onde eles lavavam a parte de fora do templo com água. E na hora de jogar água ali, Yeshua se levanta e fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, o que está dizendo? Choveu. Caiu água do céu. É a Torá descendo, vindo do céu. Olha isso. Água limpa que mata a sede do homem. Esta água cai do céu, assim como a Torá veio de Deus do céu. Pois sabemos que céu é um adjetivo. Céu não é um lugar nas Escrituras. Céu é um adjetivo para Deus, porque Deus não é uma pessoa. Ele é tudo. Então céu é um adjetivo para Deus, né? Ou algo que vem de Deus. Os rios que transbordam são apontamento para pessoas que levam o testemunho vivo da Torá. Tem algum lugar que você possa... Yeshua falou alguma coisa sobre rio que tem a ver com pessoa? A mulher samaritana. Yeshua disse à mulher samaritana que do interior de quem crê nele fluiria um rio de água viva. Flui um rio de água viva. Então, o rio transbordante significa o aumento do testemunho de pessoas que levam a Torá e chegam até a pessoa que vive segundo a vontade de Deus. E aí, ela permanece firme por ser firmada na rocha. Ou seja, os que vivem segundo a Torá vêm como um rio para a pessoa. A pessoa está ali e vai ser provada. A água vem e ela fica firme. Por quê? Porque ela tem firmeza na rocha. Firmeza na rocha, né? Que é a própria Torá. O entendimento é o oposto para os que constroem a casa na areia. A chuva cai, os rios transbordam e a pessoa não está firmada. Quando vem o teste, quando vem a aprovação, o que acontece? Ela cai. A autoridade e a ausência de halahá, né, de dogmas humanos nos ensinos de Yeshua, fez com que as pessoas ficassem maravilhadas, pois era diferente do que muitos fariseus de sua época. Não todos, claro. Por isso vemos o texto no final do capítulo a respeito da reação das pessoas. Era um ensino profético, por isso as pessoas disseram que ele falava como quem tem autoridade própria. Yeshua estava sendo usado pelo Verbo do Eterno quando ele ensinava. Não era meramente as suas palavras, mas eram as palavras de um rabino que tinha vivido uma vida justa até ali e por isso aceito como filho de Deus. E dessa forma era usado pelo Rua, pelo Espírito, pelo sopro, pelo mover do Eterno. E era usado com autoridade. Por isso que ele falava daquele jeito. Concluindo o nosso estudo de hoje, podemos perceber, mais uma vez, o real sentido das palavras de Yeshua aos talmidim naquele momento. Podemos ver como entender as Escrituras em seu contexto correto traz o verdadeiro aprendizado dos ensinos de Yeshua. Amém? Então, estude as Escrituras corretamente. Afaste-se dos dogmas e entenderá corretamente o princípio bíblico.